Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, amigos, boa tarde, amigas, essas pessoas que nos prestigiam às quintas-feiras aqui no programa TVC Rural. Para nós, sem dúvida nenhuma, uma satisfação enorme, né? E maior satisfação ainda porque temos visitantes, pessoas que vão participar do programa, como, por exemplo, agora no começo, o doutor José Fernando Quadros de Leon, que vai falar conosco. Boa tarde, como vai, senhor? Vai bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Um prazer, mais uma vez, de voltar nessa casa. Muito obrigado, doutor. Estamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser muito importante, né? Doutor, como é que está a medicina, a sua área, digamos assim? A medicina está bem. Está bem? Está bem, está. Se trabalha ainda, lógico que diminui bastante a minha atividade, principalmente a atividade hospitalar, mas continuo atendendo no consultório. É lógico que a medicina, eu acho que hoje passa por uma crise importante, em função das alterações todas que houveram, estão havendo, todos os insumos médicos muito caros, as dificuldades para exames são complicadas, exames extremamente caros, a exigência das pessoas também continua grande, clamando por cada vez mais tecnologia, uma tecnologia muito cara. E muitas pessoas não têm condições de bancar. Não, hoje quase ninguém mais quer bancar, né? O Brasil se acostumou a não bancar mais a saúde já há muitos anos. Tá? Isso faz com que os convênios tenham, todos eles, muitas dificuldades, a gente entende isso, mas eles estão achatando cada vez mais a remuneração médica. E isso é uma coisa que vai trazer isso vai trazer muitas repercussões importantes para o atendimento da medicina, o atendimento médico, e está passando por uma evolução hoje também com o atendimento online, que é uma outra perspectiva, apesar de ser uma coisa muito difícil de se aplicar na medicina, porque é complicado em clínica médica, por exemplo, tu fazer um atendimento sem ver o paciente, sem sentir, sem cumprimentar um paciente, sem perceber o que está por trás, muitas vezes, daquela queixa daquele indivíduo. E, além do mais, que todo médico, que todo clínico tem necessidade de tocar no paciente, de examinar o paciente, às vezes até uma forma, enquanto tu examina, de tu aprofundar uma anamnese, ouvir outros sintomas e sinais que o paciente tem. Bom, mas isso tudo são adaptações, são coisas que o tempo vai se encarregar de resolver e de nos dizer qual é o melhor caminho. Não tem dúvida. Doutor, a sua especialidade, eu sei, mas que o senhor poderia comentar aí para os nossos telespectadores. A minha especialidade de origem foi a nefrologia. Fui eu que comecei a hemodiálise em Pelotas, isso em 1968, em 1976, tá? Que começamos com a hemodiálise para pacientes do SUS.
Tá? E de lá para cá aumentou muito a necessidade da diálise, depois se teve o transplante renal, que em função das dificuldades, hoje praticamente são pouquíssimos hospitais no estado que conseguem ter tecnologia, utilizar medicação de ponta, porque são medicamentos extremamente caros, muitos deles com uma meia-vida, com uma vida útil muito curta, então são medicamentos que têm que serem usados quase que imediatamente após a sua aquisição. Então isto faz com que só se consiga ter muitos desses medicamentos em locais onde o fluxo de pacientes e onde o fluxo de necessidade desses medicamentos são muito frequentes. Porque tu ter isso em estoque é praticamente impossível, porque são medicamentos extremamente caros e muitos deles vencem muito rapidamente, né? Perfeito. Mas olha, interessante, eu estive vendo, quando o senhor ainda estava na beneficência, a hemodiálise é impressionante, né? É um trabalho fantástico e a gente fica preocupado com aquele tipo de coisa, né? E são ali na hemodiálise, no momento da diálise, são pessoas que chegam para a hemodiálise já num estado físico muito comprometido. Passando são raros limite, os né? pacientes que chegam com um bom estado clínico, um bom estado físico, assim. A maioria dos pacientes já chega bastante comprometida, tá? E são pessoas que requerem muita atenção, porque são pessoas, assim, muito sofridas. Exatamente. Que já vêm, a maioria delas, há muitos anos lutando contra a doença ou contra as doenças que levaram até a insuficiência renal crônica. crônica. Normalmente não tem uma ou duas doenças, tem mais. Não, geralmente são a associação de casos clínicos ou assim, de morbidades que terminam causando a insuficiência renal crônica. Então, por exemplo, um diabético que também é hipertenso, tá? Que também tem anemia, que também tem neuropatia e assim por diante, que depois termina fazendo também a insuficiência renal. Tá? Barbaridade, é complicado. E esses pacientes, muitas vezes, depois, se tem idade ainda adequada, vão para um transplante renal, e que também é um procedimento que requer uma atenção e um cuidado até o fim da vida das pessoas. Né? É complicado, né? É complicado. Uma coisa tem que se gostar muito para efetivamente tu enfrentar todas as complicações que acontecem. Vai encerrar a vida numa situação periclitante, né? Mas às vezes nem sempre, às vezes tem pessoas assim que têm cuidado, que têm atitudes, que se cuidam bastante e que conseguem ter uma evolução e uma qualidade de vida muito boa. Tá? O senhor considera que essas pessoas que têm esses problemas sérios, digamos assim, o mais importante é os cuidados? Atendimento médico, atendimento hospitalar, enfim. Não, o mais importante é a consciência da pessoa. Porque ninguém faz nada e ninguém consegue fazer nada por um paciente se ele não quiser ser ajudado. Eu acho que entendeu? Isso aí... Porque o sucesso de qualquer tratamento, a gente se ilude muitas vezes com isso, tá? O sucesso de qualquer tratamento, 90% dele ou mais, é o que o paciente faz. Se a gente pegar, por exemplo, o seguinte, um paciente diabético, tá? O sucesso de um bom tratamento 99% é do que o paciente faz. Porque depende do que ele come no dia inteiro, depende da sua rotina de uso de medicamentos, da sua rotina de exercícios e assim sucessivamente. É uma pessoa que tem que viver em função
da sua doença 24 horas por dia. Tá? Então, o médico orienta, o médico dá as diretrizes, mas quem faz é o paciente. O paciente hipertenso... Não pode relaxar. Não, o paciente não pode relaxar, tem que tomar consciência de que ele tem aquela limitação, que tem aquela dificuldade, tem que assumir aquilo, tá? E encarar realmente com afinco aquele processo. Um paciente hipertenso é a mesma coisa. Se ele não cuidar da medicação, se ele não cuidar da alimentação, se ele não tira o sal da comida e uma série de coisas, não se cuidar fisicamente, ter a sua rotina de exercícios, de atividade, também nenhum médico do mundo vai fazer nada por ele. Tá? E o problema é que essas pessoas frequentemente têm que mudarem muitos hábitos, entendeu? Se fuma, tem que parar de fumar. Se bebe, tem que parar de beber. Tá? Se gosta de comer, vai ter que controlar a comida e só comer aquilo que pode comer. Então, são mudanças muito grandes, às vezes muito radicais, e poucas pessoas têm capacidade de se adaptar a essas mudanças tão grandes. Isso aí é uma responsabilidade muito grande. Tem que ter responsabilidade de fazer o que é necessário. Eu acho que o médico tem que ter a responsabilidade do médico, qual é? Ele tem que ter a franqueza suficiente, tá? Para dizer para o paciente exatamente aquilo que ele precisa ouvir. Mas às vezes também não adianta a gente dizer fora de hora. Tu tem que esperar um momento adequado para chamar aquele paciente e dizer, mas para aí, se tu não fizer desse jeito, vai acontecer assim, assim, assim. Então são coisas assim que são muito difíceis. Tá? E hoje, e quando tem uma mudança grande de vida assim, eu entendo que mesmo num tratamento clínico, às vezes... o comportamento e o que os pacientes precisariam era que nem hoje o tratamento psiquiátrico ou um tratamento psicanalítico. Essa pessoa tem que ver esse médico no mínimo 3, 4 vezes no mês. Por quê? Se é um diabético, ele tem que ir lá direitinho, avaliar o que ele comeu ontem, o que ele comeu antes de ontem, tá? Se a glicemia de jejum deu alta, tá? Vamos ver o que ele comeu na noite anterior. E isto são coisas, e é através de uma relação boa, de uma relação muito franca e muito honesta entre o médico e o paciente. Isto tem que se formar. Se este processo não se formar adequadamente, não adianta e esse paciente não vai entender, não vai ter um entendimento de que efetivamente ele tem que se submeter a abrir mão do seu cacetinho ou do seu bolo que ele gosta de comer pela manhã, ou abrir mão do açúcar que ele gosta muito e assim por diante. Ele tem que sentir o porquê que ele tem que efetivamente abrir mão daquelas coisas, porque não tem nada que vá modificar o efeito que essas substâncias fazem no organismo. Interessante, eu fui um dia uma médica nutricionista e ela me disse, o senhor se alimenta bem? Graças a Deus, muito bem. Mas como? Muito bem em que sentido? Eu pensei que era comer alimentos fortes. Muito bem em quantidade. Né? Ela deu risada. Não é isso que eu digo, porque de repente vocês se alimentam bem, mas prejudicando a saúde, né? Claro, não, e isso é fundamental, porque o se alimentar bem entre aspas. Né? Exatamente, foi ali que eu... tem que ver a qualidade do que a pessoa come. E hoje os apelos que existem, o que oferece de formas, de comidas diferentes, é fantástico. Então, se a gente vai no supermercado, entra numa lancheria, é fantástico tudo que tem ali à tua disposição.
Tá? E tu tem que ficar fazendo conta de cabeça. Não, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso. É uma coisa frustrante. É impressionante então, isso aí. Né? Lógico que a gente passa por muitas frustrações o dia inteiro. Mas se a gente pensar um pouquinho, a gente chega numa vitrine de uma loja, tá, e vê um casaco de 5 mil, 6 mil, 4 mil, ou vê um relógio de 20, 30 mil reais. É uma beleza, mas eu não posso comprar. Eu não vou prejudicar a minha família economicamente para poder andar com um relógio desses. Então, eu tenho que abrir mão. A mesma coisa é a coisa da correlação à comida. Bom, aquele pudim é maravilhoso, mas ele não me pertence, eu não posso. Tá? Então, estas coisas a gente tem que trabalhar muito bem com o paciente. Não tem dúvida. Então, por isso que eu digo, tá, que esses pacientes com essas doenças crônicas, eles teriam que ir ao médico praticamente uma vez por semana. Agora, não tem plano de saúde que pague isso. É verdade. Tá? E além disso, também o médico não quer, porque hoje os planos de saúde, o que sobra de uma consulta de IP, quando paga, né, é 10, 15 reais para o médico, a Unimed 20, 30 reais. Não, isso é aviltante hoje. Essas coisas são aviltantes. Tá? Então, como os planos de saúde têm tantas despesas e administrativamente eles são todos inchados e às vezes hiper inchados, que tem que pagar uma quantidade de gente bárbara, que para consulta médica sobra muito pouco. Praticamente. Só que eu acho só que eu entendo uma coisa, que os planos de saúde, eles aviltando o preço de uma consulta. Tá? Mas só que eles não se dão conta que quem faz a conta, que quem gera a despesa, é a caneta do médico. Então eu acho que eles tinham que pensar diferente com relação a isso. Não, bem, os convênios precisam muito da colaboração do médico. Porque toda hora, no consultório, chega um paciente assim, doutor, eu quero uma ressonância magnética por isso, por aquilo. Não, para aí. Isso aqui é uma ressonância magnética, por quê? O médico é que tem que saber. Tá? Claro, mas hoje as pessoas que consultam o Dr. Google e assim por diante, tá? Acham, a pessoa vai ali, lê aquilo, tá? E o resultado é dado por quê? É pela ressonância, pela tomografia, e todo mundo quer a ressonância e a tomografia. E o médico, acho que também tem que ter a postura, não, isso não está indicado por isso, mas isso, aí ele vai perder tempo, aí ele vai gastar, e numa consulta que vai lhe sobrar 20, 30 mil reais, ele ficar meia hora, 40 minutos explicando essas coisas para um doente, não cabe mais esse tipo de coisa, não cabe. É a palavra certa. Então isso aí é muito difícil. Eu tive agora, há poucos dias atrás, a minha mulher teve um problema, precisou fazer uma cirurgia, e nós fomos a Porto Alegre, então, e aí o médico perguntou, quais são os convênios que vocês têm? Eu disse, olha, nós temos IP, tem GEAP, e aí ele disse assim, então não tem. Então não tem. Não tem? Tá? Não tem. E ali não adianta, tu tem que operar, tu tem que tirar, porque para evitar outras complicações. Então, a coisa é assim. Agora, uma pessoa que possa, que tenha condições de fazer uma cirurgia parcelada, que seja e assim por diante, é uma história. Mas e os que não têm? Eu sei perfeitamente uma pessoa conhecida nossa, que teve um mês no hospital, aqui, e aí tiraram ele para ir para Porto Alegre. Foi para Porto Alegre, no outro dia o cara faleceu. Então não tem, é meio complicada a coisa, né? Não, é muito complicado. E tem situações hoje, por exemplo, eu vou te dizer o seguinte, a hora do bloco cirúrgico era 5 mil reais, a hora do bloco cirúrgico. E cada 30 minutos que excedesse essa hora, era mais 700 reais. Então não tinha que ficar torcendo, complicado. Porque aquilo ali não chegasse numa hora. Tá? Doutor, o senhor trabalhou em outros países também como médico na sua profissão. Sim.
E eu sei perfeitamente que as pessoas normalmente ficam frustradas em Pelotas, no Rio Grande do Sul, porque não tem aquilo que o senhor tinha lá. Digamos assim, como tratar o cliente. E até farmácias próximo ao local de trabalho do senhor, né? Não, é completamente diferente. Mas lá também era diferente, por exemplo, a remuneração médica. Tá? Um médico que iniciasse na clínica médica, vamos dar o exemplo da clínica médica, não vão em outras especialidades, era um clínico geral na Inglaterra. O clínico geral da Inglaterra, naquela época, ele começava a atender ganhando 6, 7 mil pounds. Isso é em torno de 30 mil reais aqui no Brasil. Já pensou? Entendeu? Que diferença, hein? A diferença, tá? Agora, é engraçado isso, porque as pessoas lá também se queixavam do atendimento médico. Não, eles também se queixavam. É impressionante. Porque isso são coisas humanas. Tá? E quanto mais tu tem, mais tu queres. Exatamente. Tá? Quanto mais tu tem, mais tu queres. Apesar de tu teres várias facilidades e uma série de coisas, tá? As pessoas evidentemente queriam mais. E essa coisa assim, do médico, da atenção que o médico dá, do carinho que o médico transmite para o paciente, isso é uma coisa assim muito individual. É muito individual e não é tão simples assim. São maneiras totalmente diferentes de um para outro. Completamente diferentes. Então são coisas assim que nem todas as pessoas têm, nem todos os médicos têm essa empatia, têm essa necessidade, porque na realidade, uma necessidade interna que a gente tem de tratar bem as pessoas e de fazer a coisa direito. Haja visto esse escândalo que tem agora desse médico, desse anestesista que está preso. É verdade. Aquilo é uma brutalidade, uma coisa assim. Agora, eu só digo uma coisa. Este médico, seguramente, durante a formação acadêmica dele, durante a formação profissional dele, ele deve ter dado sinais de que ele era uma pessoa comprometida. Não, ele pode ter, até ele pode ter adoecido agora a ponto de fazer isso, mas seguramente ele já tinha outros sintomas e tinha alguns... Tá. Só que hoje é proibido quase tu, por exemplo, tu desligar um aluno, vamos dizer, um acadêmico que tem uma conduta inadequada de uma faculdade. Tu não desliga isso. Tu não desliga ele de um colégio no primário e assim por diante. Não desliga. Tá? Haja visto que hoje, por exemplo, qualquer delinquente que pratica qualquer crime, 2, 3 dias depois, ou meses depois, ele tá na rua de novo. Entendeu? Tá livre. Então houve, no Brasil principalmente, houve assim, uma vulgarização, tá? E uma aceitação, entre aspas, da delinquência, que eu acho que é terrível. Tá? Então isso faz com que as pessoas se animem também a liberar os seus instintos não muito adequados, tá? A liberar isto na sociedade. Nada adequados, né? Nada adequado. Então, isto eu acho que é um dos caminhos, é uma das coisas que facilitam esses problemas sérios que a gente vê todos os dias. É impressionante, né? Em todas as profissões está assim, ninguém mais tem respeito. Se a gente pegar na política, também, a gente se assusta, inclusive, de todas as coisas que acontecem e como é que as pessoas conseguem se apresentar e se proporem a representar a população, o povo e assim por diante, sendo que o seu único objetivo é arrumar a sua situação pessoal, familiar e assim por diante. Então isso Eu, inclusive, acho que, por exemplo, o senhor, há tempos atrás, o senhor via, por exemplo, um pai matar um filho matar a mãe, enfim, como tem acontecido agora? Era raríssimo se tivesse alguma coisa assim. Mas eu vou te dizer uma coisa também.
Como é que as crianças eram criadas há 20, 30 anos atrás? Diferente. Elas eram criadas pela mãe, elas eram criadas pelo pai. Hoje, quem é que cria os filhos das pessoas de classe baixa e de classe média? São cuidados por terceiros. São cuidados por terceiros. Por quartos, às vezes, exatamente. Entendeu? São pessoas, são crianças que são jogadas sem carinho, sem atenção, porque aquilo não é igual ao são do pai jogadas ou da mãe, fora. Tá? Agora, a brutalidade, a doença mental, essa existe em todas as camadas sociais e existe por toda parte e sempre foi assim, né? Sem dúvida. Doutor, o papo está maravilhoso, mas vamos falar um pouquinho com referência à pecuária de Jersey que o senhor tem? Logicamente, uma das coisas que eu gostaria de comentar, mas foi maravilhoso o papo com referência à saúde. Mas vamos falar um pouquinho com referência à sua propriedade rural no Capão do Leão, né? Sim, senhor. Como é que está? Tudo bem? Não, está bem, está bem. Está bem, por sorte, agora houve uma melhora no preço do leite, que está fazendo com que a gente consiga se organizar melhor, investir melhor, mas ainda está desorganizada a coisa. Ainda está muito desorganizada. Muito desorganizada. Muito desorganizada, tá? Isso é uma coisa assim, isto é uma coisa desorganizada, entendeu? Porque vamos pegar assim o preço do leite e as pessoas, as instituições às vezes ficam preocupadas, tá? Que o preço do leite está muito caro, mas eu digo uma coisa, a pessoa, infelizmente, as pessoas pobres, elas não tomam leite. Tu vê no carrinho do supermercado, tu vê eles saírem com Coca-Cola, com Fanta, com o Tang, com não sei o quê, e o leite não. É verdade. E o leite é mais barato que todas essas coisas. Apesar do preço que ele está agora, ele continua mais barato que o refrigerante. Exatamente. Entendeu? Agora, e é isso que acontece, e que faz com que essas pessoas sejam mal alimentadas e que corram o risco de mais doenças e uma série de coisas. Não existe uma educação voltada, por exemplo, nos colégios do primeiro grau e assim por diante, tá? Que essas crianças aprendam o que efetivamente elas deveriam comer em casa. Uma coisa é certa, é uma correria para adquirir a Coca-Cola, né? O refrigerante. Quando é a Coca-Cola não é nada. Tem outras coisas também. Quando é só a Coca. Tá? Então, isso é um problema muito grande. E esse é um problema seríssimo que eu acho, tá? Mas tomara que essas coisas se organizem melhor, que a sociedade acorde para isso e que comece a dar valor para o que realmente tem valor. Do ponto de vista, no caso, assim, do ponto de vista alimentar. Não tem dúvida. Eu acho que deveria ter uma conscientização mais específica, né? Nas exposições, por exemplo, local onde tem gado e que tem exatamente a visita do povo, das crianças principalmente. Mas eu acho que isso tinha que ser falado, era no dia a dia nas escolas. Exatamente. Tá? Mas tu vai numa escola e tu vai ver a merenda escolar. Qual é a merenda escolar? Tem merendas escolares. Eu vi um tempo atrás que os Estados Unidos, eles fizeram uma campanha para tirar o refrigerante da merenda escolar, que as crianças estavam tomando praticamente só refrigerante. Aí passaram a utilizar suco, desses sucos que vêm. Perfeito. Tá? Artificial. Aí começaram a ver que essas crianças começaram a fazer cada vez mais esteatose hepática. Tá? Então, mas por que não utilizar o leite nessas circunstâncias? Exatamente. Porque essas crianças não aprenderem na escola que elas têm que tomar o seu copo de leite com alguma coisa ali que modifique sabor, que dê um sabor agradável e assim por diante, tá? Mas isto as crianças não aprendem na escola.
Tá? Isso aí e eles aprendem a comer, os chips aprendem a comer coisas assim cheias de conservantes. Por exemplo, tu vai dar uma merenda, tu dá salsicha. A responsabilidade dos pais. Hoje não tem nada mais que tenha salsicha, que tenha corante, que tenha quantos conservantes ali, entendeu? Isso é o que me admira, que as pessoas às vezes ficam preocupadas com, botar o herbicida, o inseticida, eu não sei o quê, mas é a quantidade de conservantes que vai dentro de uma mortadela, de um salame, de uma salsicha e assim por diante. O que vai dentro do pão, o que vai dentro de 500 coisas que são mais elaboradas. Tá? Salsicha mesmo é um... Não, terror. O que menos tem é carne. Na salsicha o que menos tem é carne. Verdade, exatamente. Entendeu? Tá, então, isso é um horror. Há um tempo atrás teve um cozinheiro inglês e que teve uma ação grande com relação ao McDonald's, porque ele dizia que aquele bife não era bife, que ali não tinha carne. Tá? E ele provou que realmente ali o que menos tinha era carne. Exatamente. Um sabor maravilhoso, mas todo ele artificial. Tá? Então, estas coisas a gente não ensina. Tá? Que a carne tem que ser um pedaço de carne inteiro. Tá? Vamos parar com essa bobagem. Pode ser mais complicadinho um pouco para comer, mas por favor, mas que seja mais saudável. É verdade. Mas olha, é complicada essa situação, né? Porque na verdade tem que comer o alimento correto, né? Sim. Onde modificar deve surgir alguns problemas de saúde até. Sim, mas claro que surgem problemas de saúde. Tá? E muitas coisas estão, porque, por exemplo, o seguinte, tu tem queijos que tu acha, tu vê assim o aspecto de queijo, e só o que não tem ali é leite. É verdade. Entendeu? É tudo vegetal, é tudo com adoçantes e com sabores artificiais, que isso muitas pessoas às vezes não podem comer. Um diabético mesmo é um problema para ele comer. Exato. E adquirir determinados alimentos. Não tem dúvida, doutor. Ele não sabe tudo que tem ali dentro. Não tem dúvida. Doutor, eu quero aproveitar a oportunidade, esse é o programa de número 817, e eu passo às suas mãos uma revista do Grupo Cultivar de Publicação Limitada, nosso amigo Newton Petter. Muito obrigado. E o Charles Ricardo Ecker, que é o segundo coordenador da revista, e essa aí vai para o senhor como recordação desse programa. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, e foi um prazer muito grande tê-lo conosco aí, e esperamos que essa não seja a última, que tenhamos outras oportunidades. Espero que sim. Doutor, tenhamos outra oportunidade. Temos aí o microfone para algo mais que o senhor quiser acrescentar. Não, o que eu gostaria de acrescentar, além dessas coisas que a gente disse, é alertar a população que coma cada vez mais os alimentos mais saudáveis possíveis, que procure adquirir, quando for no supermercado, alimentos que tenham menos conservantes, menos aditivos, tá? Porque são coisas que nem sempre são tão indicadas assim para a saúde. Tá? Então, vamos comer, quando quiser carne, que se coma carne mesmo, né? Ou de res, ou de galinha, ou de peixe, ou de porco, qualquer tipo de carne, tá? Agora, não vamos assim apelar para esse outro tipo de coisa, que às vezes é muito bonito, tá? Mas não é o mais saudável. O queijo, a mesma coisa, a gente está tendo queijos assim, e gradativamente o Brasil vem melhorando nesse sentido, tendo alimentos com melhor qualidade. Haja visto, por exemplo, aqui na nossa região, a quantidade de azeite que tem aparecido. Exatamente. E azeite de altíssima qualidade, que a gente, em poucos lugares, a gente efetivamente tem acesso a um azeite dessa qualidade. É verdade. Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que se ligar. Agora, e eu acho que isso tinha que ser ensinado cotidianamente nas escolas. Não tem dúvida. Doutor, muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito contente com a sua participação, abrilhantando o nosso programa. E espero que outras oportunidades possamos contar consigo. Toda vez que o senhor quiser, que tiver um espaço. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Tudo de bom, meu amigo. Um abração. Tá bom. Vamos aproveitar, vamos aos apoios culturais. Em seguidinha nós estaremos com mais outras atrações. Tá.
Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, do autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12 e das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Olá, amigos da Cultivar Máquinas. Nós estamos aqui no município de Água Boa, no estado do Mato Grosso, e estamos na fazenda agropecuária Jerusalém para testar o trator Magnum 400, que além de ser um trator apropriado para essas condições aqui, ele está equipado com AFS Connect. E trabalhando na semeadura do milho com uma semeadora Case, ele está integralmente conectado com um sistema que proporciona a transmissão de dados diretamente a um central em tempo real. Esse projeto pioneiro da Case, em parceria com a Agropecuária Jerusalém, faz com que a gente possa ter em tempo real os dados operacionais da semeadura, no caso que o trator está fazendo de milho. Então nós aqui com o tablet estamos acompanhando todos os dados que estão entrando nos sensores desse trator. Também na sala do concessionário da marca aqui na cidade e também no AFS Connect Center da Case, esses dados estão entrando instantaneamente. As pessoas podem acompanhar a evolução dessa operação e alertar o operador em caso de necessidade. Esse, como eu disse, é um projeto pioneiro da Case, que se instalou em parceria com a Agropecuária Jerusalém e está em pleno funcionamento. Nós pudemos apreciar também esse trator, que tem 396 CVs, uma transmissão full power shift, e ele está tracionando agora, como nós dissemos, uma semeadora de milho da Case. Também nós passamos hoje durante o dia, com o auxílio do pessoal da equipe de apoio da Case e também da concessionária e também da fazenda,
acompanhando todas as operações de colheita e as operações de semeadura do milho, que no caso é o que nós estamos fazendo agora, e tivemos a oportunidade de ir até a concessionária Case, aqui na região, que é a Agrotex, e olhar diretamente na sala do concessionário os dados da operação que estavam entrando instantaneamente. Ao mesmo tempo, através do tablet do gerente da fazenda, nós estávamos acompanhando toda essa entrada de dados. Como eu disse, é um projeto pioneiro de transformação da agricultura de precisão em agricultura digital, e essa fazenda aqui é uma fazenda integralmente conectada. É lógico que existe uma estrutura mínima para funcionamento disso, mas a região possui, e já vários agricultores da região se interessam por essa conexão. A matéria completa do teste do Magnum 400 nós colocaremos na edição impressa de abril desse ano, e todo o material complementar no nosso site e nas redes sociais. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Etapa Porto Alegre do seminário Duas Safras reúne cerca de 350 participantes. Comissão de Crédito Rural e Seguro da Farsul avalia seguro agrícola. Notícias. O segundo seminário do programa Duas Safras reuniu cerca de 350 produtores, técnicos e pesquisadores na última terça-feira em Porto Alegre. Com o objetivo de intensificar a produção agropecuária nas áreas disponíveis nas safras de inverno e de verão, esta etapa trouxe informações de produção, principalmente em terras baixas. As próximas 8 edições do seminário devem acontecer até o final do ano, com temas direcionados às características produtivas de cada região. O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, fez a abertura oficial do evento e destacou o papel do Brasil como um dos principais produtores de alimentos para o mundo, lembrando que o crescimento da produção depende do produtor rural, e o Duas Safras vem dar a contribuição das entidades setoriais promotoras para que o nosso país atinja a meta de maior produtor de alimentos em 15 anos. Gedeão Pereira avaliou o evento. O evento foi coroado de êxito, foi excelente, teve um nível de apresentações, de qualidade de apresentadores, pesquisadores e produtores excelente, e realmente numa região que é uma fronteira agrícola do Rio Grande do Sul e do Brasil, onde nós estamos apregoando, através do Duas Safras, novas diversificações agrícolas através da cultura do milho, ampliação da cultura de soja, manutenção da pecuária e manutenção da lavoura de arroz. Então, tudo isso foi colocado neste evento com grande sucesso, com grande êxito e muito bem absorvido pelos produtores rurais. Na programação, além do cenário de mercado e tecnologias de produção, produtores rurais apresentaram atividades em propriedades que já estão ampliando suas produções nos municípios de Jaguarão, Santa Vitória do Palmar e Mostardas. O programa é promovido pelo Senar RS e é resultado de uma articulação entre Farsul, Senar, ABPA, Embrapa, Fecoagro, Asgave, Federarroz, Acergues, CIPES e a ProSoja. A Comissão de Crédito Rural e Seguro Agrícola realizou reunião para analisar e avaliar o seguro agrícola para as safras 2021-2022 e 2022-2023. A reunião foi coordenada pelo vice-presidente da Farsul e coordenador da comissão promotora, Elmar Conrad, e contou com a participação do diretor do Departamento de Gestão de Riscos do MAPA, Pedro Loyola, e representantes da Brasil Seg e Agro Brasil Seg, que falaram sobre o funcionamento e a importância do seguro na mitigação dos riscos na produção agrícola. Além das dificuldades e coberturas da safra atual, foi feito realinhamento sobre o tema para entender o processo devido às frustrações nas lavouras ocorridas nos últimos anos. Também foi destacada a importância do produtor conhecer profundamente detalhes do seguro que está contratando para não ter surpresas no momento que precisar da cobertura. O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, foi palestrante do Tá na Mesa, evento promovido pela Federasul na última quarta-feira.
Gedeão falou sobre o tema O Brasil e o Agronegócio, a crise global de alimentos, e sobre o cenário mundial de produção e consumo e os reflexos da produção devido à invasão da Rússia à Ucrânia, destacando o caminho que está sendo traçado pelo Brasil para aumentar a oferta de alimentos ao mundo. No encontro que reuniu autoridades, empresários e imprensa, a Farsul recebeu da Federasul homenagem pelos 95 anos da Federação da Agricultura, num ano em que a Federasul também completa a mesma idade. A palestra está disponível nas redes sociais da Federasul. A Faculdade CNA está com inscrições abertas até o dia 20 de julho para o vestibular dos cursos de graduação à distância em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. O edital está disponível em www.faculdadecna.edu.br. Momento Senar. Liderança e desenvolvimento de equipes, associativismo, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Temas dos cursos da área de gestão rural oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural de seu município e programe-se para receber o treinamento em sua propriedade. Agenda. Dias 21 e 22 de julho, o Sistema Farsul promove mais um seminário Para Onde Irão os Novilhos. A etapa de número 109 do Fórum Permanente do Agronegócio será realizada em Bagé. Mais informações no Sindicato Rural do município. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsul em Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves, 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Olha, é uma satisfação muito grande a gente, logicamente, poder ter a satisfação de conversar com várias pessoas da melhor qualidade, pessoas que nos prestigiam a todo vapor, né, digamos assim, e isso aí para nós é muito importante. Nós vamos conversar com mais um amigo que está chegando, logicamente, para falar com referência a diversas culturas, especialmente fruticultura, e é uma pessoa da Embrapa. Como vai, senhor? Vai bem, doutor? Tudo Boa legal? Boa tarde, Ariano. Uma satisfação muito grande tê-lo conosco aí, né? Doutor
Eduardo Gilberto Nava. Essa pessoa é, sem dúvida nenhuma, responsável pelo setor de fruticultura da nossa Embrapa Pelotas e Capão do Leão, né? Como vai, senhor? Vai bem, doutor? Boa tarde, Ariano. Graças a Deus, tudo bem. Contigo. Perfeito, tudo ótimo, vamos indo, né? E o senhor, como é que está? Tudo certo. As atividades, apesar das dificuldades normais, depois de uma pandemia, a gente está retomando já da forma presencial e as coisas estão indo para o devido lugar. Não tem dúvida, essa é a palavra correta, estão indo para o devido lugar. Puxa, isso aí é legal, né? Perfeito. Porque foi um fracasso um determinado período que nada podia se fazer porque era complicado, né? Exatamente, né, Ariano? Certamente a Embrapa não vai deixar também de ter um custo pesado em relação a isso, essa pandemia. Queira ou não queira, os recursos foram direcionados para controle dessa pandemia. Sem dúvida. Então a gente vai enfrentar, provavelmente estamos enfrentando e iremos enfrentar dificuldades financeiras, mas que a gente acredita que o país tem um potencial enorme aí, e em breve a gente espera estar numa situação bem melhor. Precisamos que seja resolvido esse problema, dar melhores condições para a população, e principalmente os produtores, né? E tem dificuldade, logicamente, de conviver exatamente com aqueles problemas que aconteceram. Mas agora eu acho que as coisas estão voltando aos seus devidos lugares, né? Exatamente. Ariano, tu tocaste já numa questão assim bastante importante desde o início. Os produtores. Certamente os produtores são os que mais estão sofrendo nessa época, né? E a gente tem que aqui vangloriar os produtores que, na verdade, se tem setor que não parou durante a pandemia, foi o setor dos produtores. Sem dúvida nenhuma. Eles continuaram trabalhando normalmente, né? E são as pessoas, né, que estão segurando ainda esse país de pé. Eu acho que é o agribusiness, né? E nossos fruticultores aqui não são diferentes, né? É verdade. E a minha preocupação realmente é com o transporte dessas mercadorias, né? De todo o produto adquirido e produzido no Brasil. Porque, na verdade, parou os caminhões um determinado período, o ano passado parece que foi, e parou praticamente tudo. E agora, se acontecer novamente, que estão falando, aí para tudo de novo. É complicado, porque o nosso transporte é muito deficitário, até porque nós só temos caminhões para transportar o que produzimos, né? Exatamente, Ariano. E a gente tem visto aí, né? Eu sempre costumo falar, Ariano, quando você tem 1 litro de gasolina a R$7, tudo bem, até vai. Agora, quando você pega 1 litro de diesel a R$7,50, R$8, tudo no Brasil é transportado em cima de pneus. Exatamente. Não tem como o alimento não aumentar. Não tem. Realmente é um castigo total, isso aí, não tem dúvida. Mas vamos torcer que a situação melhore e que nós tenhamos aí alguns políticos que tenham um bom coração para também ajudar a recuperar esse Brasilzão, né? E um aspecto interessante, Ariano, estivemos agora no mês passado, aí no final do mês de maio, início de junho, em algumas reuniões de fruticultura, principalmente com a cultura do pêssego no interior. Estivemos em Canguçu, Ouro Redondo, em várias localidades aqui de Pelotas, levando as informações técnicas aos produtores. E o que a gente tem observado que a reclamação dos produtores, o custo de produção está extremamente alto, Ariano. Muito. Nós estamos saindo, só para tu teres uma ideia, Ariano, um saco de adubo que custava 80 está custando 300. Os defensivos que o produtor utiliza são todos dolarizados. Exatamente. E o produto não, o produto é em real. Então as dificuldades são imensas. E ainda tem outra coisa, que o produtor vende o produto e muitas vezes não sabe quanto vai receber. Exatamente. E principalmente o leite, eles têm o leite, estão fornecendo o produto e não sabem por quanto está sendo vendido. Só que um mês depois, aí vem o preço do leite é tanto, para pagar o começo do mês passado, né? Então é complicada a situação. Mas eu acredito, né, que essas dificuldades são momentâneas, né, e o Brasil tem um potencial incrível aí no agribusiness, né? E esperamos que possa melhorar, né? E a Embrapa, sem dúvida, né, ela já teve um protagonismo imenso dentro desse agribusiness, né, Ariano? Vocês muito bem sabem disso, né? E certamente a gente tem muita coisa ainda para avançar. E hoje, dentro da Embrapa, Ariano, uma coisa que está se batendo muito
é que as tecnologias têm que gerar inovação. Isso é extremamente importante. Já está necessitando, né? E quando que uma tecnologia gera inovação, Ariano? No momento que o produtor utiliza. Se o produtor não utilizar essa tecnologia, ela não está gerando inovação e, consequentemente, não gera impacto. Então, uma coisa que a Embrapa está prestando muita atenção nisso, nós tivemos um levantamento agora, onde a Embrapa consultou, a nível do Brasil, mais de 3 mil produtores para pedir quais são suas prioridades, né? Isso é inédito. Então, assim, tem coisas, apesar de todas as dificuldades que eu comentei anteriormente, mas eu acho que tem coisas boas acontecendo dentro da empresa, no sentido de a gente estar mais próximo do produtor. Sem dúvida. E eu sei perfeitamente de determinados produtores que, após uma reunião, uma grande reunião e tal, com o Embrapa, enfim, chega e diz, olha, graças a Deus tivemos uma novos ventos, digamos assim, porque nós estávamos perdendo dinheiro já há muito tempo e eu não sabia, e agora vamos começar a produzir com rentabilidade, porque, logicamente, estão levando o conhecimento para os produtores, né? Exatamente. Quando a gente pega em fruticultura, uma das formas de tu tentar reduzir o custo por quilograma produzido é você aumentar a produtividade. Exato. Então, Ariano, o produtor realmente ele tem que estar ciente que a tecnologia está aí e precisa ser adotada, né? Isso é extremamente importante. Sem dúvida, porque eu me lembro, na época da Coronel Pedro Osório, era produzido aí 80 sacos de arroz por quadra, naquela época, 80, 100 por quadra, e hoje a gente produz mais do que isso por hectare, né? Quer dizer, evoluiu uma barbaridade. Exatamente, e quando a gente pega, por exemplo, a cultura do pessegueiro, a nossa média de produtividade, claro que nós temos produtores produzindo 20, 30 toneladas por hectare, eles estão ganhando com certeza dinheiro, né, Ariano? Agora, o produtor que está produzindo abaixo da média, a nossa média hoje é de 10 a 12 toneladas por hectare. Perfeito, a média. Isso é muito pouco. É pouco. Isso é muito pouco, é difícil você ter rentabilidade, né? Então, futuramente, os produtores que certamente permanecerão no setor serão aqueles que vão atrás de maiores produtividades. Não tem dúvida. O milho, por exemplo, tem lugares que produzem 200 sacos de milho por hectare, que é um exagero, mas... E nós aqui, por muito que estivesse produzindo, não chegava a isso. Então, agora parece que a Embrapa está ligada nessa cultura, né? Para produzir mais. Eu acho que é um bom caminho, né? Exatamente. É outro exemplo, né, Ariano? Aquele milho que a gente plantava antigamente e que a gente dizia que era bonito, porque era uma planta bem alta, hoje não é mais o milho que nós queremos, né? Verdade. Hoje nós queremos aquela variedade que dá uma planta mais baixa, que a gente usa um standard alto de plantas por hectare, e aí nós passamos dos 200 sacos por hectare. É verdade. As coisas mudam, né? E grãos aí Mas é outro mesmo exemplo. Assim, não é qualquer produtor que colhe 200 por hectare. Com certeza. Não tem dúvida. Até por isso eu acho que o pessoal, os produtores estão lidando com essa possibilidade de aumento justamente para sair lá pelos 200 ou mais, né? Exatamente. Níveis de produtividades hoje precisam ser perseguidos constantemente, né? Não tem dúvida. E também, com certeza, né, o produtor tem que ter o controle de todos os custos, né? Sem o produtor precisa levar para o seu caderninho de campo aí o que está gastando, né? Porque nada melhor do que o produtor saber se está dando ou não lucro àquela atividade, né? Mas, doutor Gilberto, eu sei perfeitamente que o senhor faz um trabalho ligado a todo tipo de produtos, de áreas, de diversos fatores, e eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade para falar. Por exemplo, o senhor nessas alturas está trabalhando com tal tipo de produção, de produtividade. E, logicamente, mais adiante será outros e assim por diante. No momento, o que o senhor está fazendo em termos de trabalho da Embrapa? Certo, Ariano. A minha área de pesquisa, Ariano, concentra basicamente na parte de adubação de plantas frutíferas. Então, a maioria dos meus trabalhos estão voltados com frutíferas de clima temperado, que são aquelas que exigem frio para produzir bem, né? Um exemplo, pessegueiro, pequenas frutas, amora, morango, mirtilo, né? Hoje está chegando muito aí a questão da oliveira, nogueira pecan, que a gente tem trabalhado nessa parte da adubação. E a gente tem feito um trabalho muito intenso
com um trabalho espetacular que a Emater nos ajuda a fazer, Ariano, no sentido na parte de adubação, a gente bater na tecla de que o produtor, o fruticultor, ele tem que agir de forma diferente em relação ao produtor de grãos. O produtor de grãos, se ele deixou de adubar direito numa determinada safra, na próxima safra ele pode recuperar aquele erro e fazer a coisa certa. Agora, o fruticultor, antes do plantio da muda, ele tem uma série de tratos culturais que ele precisa fazer. E eu cito aqui duas coisas, a calagem e a adubação fosfatada. Devido a características desses ingredientes, tanto o calcário como o fósforo, é fundamental que o produtor planeje a aplicação desses insumos antes da colocação da muda, porque depois é muito complicado. É interessante esse detalhe, é muito interessante, mas é interessante também que o sucesso depende também dos produtores e da assistência técnica. Assistência técnica é fundamental, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, vai numa reunião e diz, olha, eu podia estar ganhando muito mais dinheiro, mas eu nunca aceitei as ponderações dos técnicos. E agora tenho ido a reuniões e as coisas estão andando muito bem. Então, isso é importante, o apoio dos técnicos para os agricultores. Isso aí está acontecendo. Não tenho dúvida disso, Ariano. E eu sempre falo que o produtor que sai uma tarde lá do seu pomar, ele não está perdendo aquela tarde, ele está ganhando uma semana. Exatamente. Porque não tenha dúvida, as tecnologias, nós ficamos por várias tardes fazendo reuniões com os produtores, abrangemos mais de 200 produtores, até para nós foi assim uma grata surpresa, Ariano, porque a gente tem tido problemas para levar os produtores. Então, acho assim que sempre que a gente tem algum evento, seja da Embrapa, seja da Emater, né? E aí temos que enaltecer o serviço também da Emater, que não adianta, vamos dizer, nós temos uma tecnologia se ela não chega no produtor. E a Emater faz um trabalho fantástico para que essa tecnologia, né, junto com a Embrapa, aí também a transferência de tecnologia chega até esse produtor, né? E o importante é que o produtor se sinta bem, se sinta assistido, para poder produzir mais, né? Exatamente, né? O produtor, vamos dizer, é muito mais fácil para os governantes propiciar condições para que aquele produtor permaneça lá no interior. Exatamente. Ele vai ter menos problemas com o produtor que permanece lá no interior do que se esse produtor vir para a cidade. Sem dúvida. Então, ele tem que ganhar um dinheirinho, né? Ele tem que ter condições, ele tem que ter uma internet, ele tem que ter um lazer, né? Então, essas coisas precisam ser olhadas para o nosso produtor, né? Porque ele não pode estar só trabalhando, ele tem que ter outras coisas, né? E a gente tem que avançar não só nessa parte produtiva, mas também nas condições para os nossos produtores. E uma mente aberta para obter outras informações. Para aprender. Está sempre aprendendo, seja os produtores, nós técnicos também, né, Ariano? A gente está sempre aprendendo, né? Vocês têm uma dedicação nesse sentido muito grande, né? Uma dedicação bastante grande, né, Ariano? E apesar dos problemas que eu falava inicialmente, né, eu acho assim que a Embrapa tem um patrimônio enorme, que são a equipe de pesquisadores. Exatamente. Então nós temos na nossa unidade vários pesquisadores da parte de fruticultura, né? Não precisamos nem ser repetitivo, que todo o pêssego, por exemplo, plantado no Brasil, basicamente são cultivares lançadas pela Embrapa. Né? Então isso é um patrimônio, né, que entra governo, sai governo, mas esse patrimônio felizmente permanece. E é um trabalho que deve orgulhar os senhores, porque os senhores é que fazem, né? Exatamente. Não é o governador, não é o presidente, não é o senador, deputado, coisa nenhuma, é os senhores, né? Exatamente, mas uma constante atualização. Precisamos sempre estar correndo atrás de coisas novas, né, para levar para os nossos produtores. Não tem dúvida. Me diga uma coisa, qual é o próximo evento que tem da fruticultura na Embrapa? Nós estamos planejando para outubro. Um dia de campo, Ariano, onde nós trataremos principalmente da parte de porta-enxertos. Uhum. Nós temos hoje, dentro da produção de pêssegos, um problema bastante sério, que é a questão da morte prematura de plantas, Ariano. Ou seja, tu tem um standard de plantas no pomar e daqui a pouco começa a ficar sem várias plantas lá no meio, 10, 20, 30%.
E o que o produtor, no momento que ele vai fazer o tratamento fitossanitário, vai fazer a adubação, ele vai passar direto, ele acaba tendo um gasto à toa naquela parte da área que está sem plantas. Então nós faremos em outubro, né, e certamente vocês serão convidados, Ariano, um evento sobre porta-enxertos, onde o colega, o pesquisador Alex fará uma abordagem bastante ampla na parte dos principais porta-enxertos que a gente está utilizando e pesquisando, visando uma maior rusticidade para tentar enfrentar essa morte prematura das plantas de pessegueiro. Como é que é o replante? O replante, Ariano, muitas vezes você coloca mudas novas, né, entre essas plantas, o que é bastante complicado, porque a própria planta que estará ao lado causa um certo sombreamento. E quando o estándar começa a ficar muito baixo, não compensa mais tu estar mantendo aquele pomar e simplesmente tu tem que fazer um plantio novo. Você tem que erradicar aquela área, sei lá, aquelas 30%, 40% de plantas que ainda permanecem e partir para um pomar novo. Isso é um custo alto, isso é bastante dispendioso para os produtores. Não tem dúvida. Precisamos correr atrás disso. Não é essa morte prematura, Ariano, é um assunto complexo. Se fosse fácil, nós já teríamos solucionado. Se fosse fácil, os americanos talvez já tivessem solucionado esse problema. Então, mostra que é tão difícil que a gente acaba tendo que ainda conviver com isso, né? E são uma série de fatores que a gente precisa continuar investigando, né? E a Embrapa vem trabalhando forte nesse sentido, buscando respostas. Não tem dúvida. Doutor, uma pergunta que eu vou lhe fazer. Logicamente, a gente tem um exemplo, logicamente, aqui em Pelotas, por exemplo, com referência ao pêssego. E eu falando com determinadas pessoas, e a gente na própria atividade, tem que ter tantas horas de frio. E eu pergunto, mas essas horas de frio não atingem, por exemplo, Belo Horizonte, que já tem plantação de pêssego lá também, né? Como é que funciona isso aí? Exato, Ariano. Se nós partirmos, por exemplo, para uma cultura que nem a macieira, só para tu teres uma ideia, Ariano, uma cultura que nem a macieira, ela precisa de 700 a 900 horas de frio por ano para ela produzir de forma satisfatória. Né? Isso é bastante frio, não temos nas nossas condições, por isso não plantamos maçã. Né? Então, o que acontece? Esse frio é extremamente importante para que a planta permaneça parada durante o período de inverno, acumulando as reservas e brote de uma forma única, uniforme. Né? Isso é extremamente importante para que isso aconteça, ter frio. Seu questionamento é extremamente interessante. O que acontece? Tem muitas cultivares hoje que estão sendo lançadas ao mercado que elas necessitam de uma quantidade muito menor de frio. E mais uma vez eu gostaria aqui de enaltecer o programa nosso da Embrapa Clima Temperado, liderado pela doutora Maria do Carmo e pelo doutor Rodrigo Franzon. Né? Eles conhecem tudo e tem um dos maiores bancos de germoplasma do mundo, Ariano, e mais voltado a materiais de menor exigência a frio. Essa é a grande vantagem, por isso que muitos dos materiais hoje que estão sendo lançados aqui na Embrapa Clima Temperado podem ser utilizados em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e inclusive tu bem sabe, Ariano, que hoje o estado de São Paulo já está exportando pêssego das cultivares Facínio, das cultivares Campai, produzindo aqui na nossa Embrapa Clima Temperado. São cultivares criadas pela Embrapa. Pela Embrapa. Justamente para obedecer o calor, a temperatura de outros municípios. Exatamente, né? Exatamente. É isso aí. E as quintais orgânicos da Embrapa? Sim, esse é um trabalho interessante, né, que o Dr. Fernando continua conduzindo, Fernando Costa Gomes, né, e no sentido da gente estimular esse hábito junto aos pequenos produtores familiares, né? E isso tem avançado, sempre que a gente conversa com o Fernando, ele sempre nos passa números cada vez maiores de novos quintais orgânicos que continuam sendo formados nas propriedades, né?
E assim, acho que seria extremamente importante, né, numa próxima oportunidade, o Fernando está aqui contigo falando, nada melhor do que ele. Faz tempo, né, que eu não entrevisto ele. Para estar aqui falando dessa parte dos quintais orgânicos, que é um projeto bem sucedido dentro do muito bem sucedido, né? Faz tempo que eu não falo com ele, faz tempo que eu não falo com ele, porque deu esse problema aí da Covid e eu agarrei, me afastei um pouco. E, logicamente, seria interessante, nós vamos ter um papo com ele, né? Perfeito, William, perfeito. A gente fica à disposição aí para outras vezes também estar aqui conversando contigo, né? A gente sabe que inúmeros outros pesquisadores têm vindo, né? E também aqui a gente gostaria sempre de agradecer a nossa equipe da fruticultura, que quando solicitada está sempre à disposição para lhe atender. Agora daqui a pouco nós temos aí dias de campo nessa atividade, né? Exatamente, nós teremos um dia de campo, provavelmente em outubro, tá, Ariano? Para falar de porta-enxertos, né? Onde abordaremos porta-enxerto de pessegueiro com os dados mais atuais, daqueles mais tolerantes à morte precoce, daqueles mais produtivos dentro do sistema de produção e que já estão em produtores nossos aqui da colônia. E me diga uma coisa, por exemplo, quem é que vai ser o palestrante, já tem ou não? Dr. Newton Alex Mayer será um dos palestrantes. Perfeito. Né, que falará, ele é o nosso coordenador desse programa. Newton, né? Isso. O Dr. Alex, que nós gentilmente chamamos lá na unidade, né? Então ele pode te passar várias informações aí sobre este assunto e com certeza seria bem oportuno também ele já fazer um convite aí aos produtores para que participem nesse dia de campo. Não tem dúvida. Agora esse é o primeiro ano, paramos aí por uns 2 anos, não fizemos esses dias de campo, Ariano, e estamos retomando. Perfeito. Né? E queremos a participação do produtor nesse Sinal de progresso. Sinal de progresso. O doutor Newton, qual é o sobrenome dele? Mayer. Tá. Por exemplo, doutor Alex. Isso. Nós chamamos ele de Alex. É o mesmo. Tá, Dr. Alex. Tá certo. Dr. Newton Alex Mayer. Não tem dúvida. E uma entrevista importante é com a doutora do pêssego, como é? Doutora Maria do Carmo. Maria do Carmo. Conhecedora por demais, né? É fantástico o trabalho dela, a gente fica cada vez mais maravilhado com mais de 50 anos do trabalho dela e eu não gosto de às vezes ficar falando demais dela porque ela nos chama de puxa-saco daí, Ariano, mas o trabalho dela é espetacular, não tem como a gente deixar de valorizar. Mais de 50 anos de trabalho, claro, produzindo, fazendo as pesquisas junto com uma equipe de pesquisa sempre, né? E assim, inúmeras cultivares que já foram lançadas e que continuam sendo lançadas. Temos aí o citrino vindo agora, né? Para os produtores aí de pêssego indústria, né? E o que mais admira, assim, é que mesmo com todo esse tempo de pesquisa, ela continua com muita vontade de continuar os trabalhos, né? Trabalho com prazer, e fazer a coisa acontecer. Né? Quando a gente faz a coisa com prazer e quer, rende bastante. A coisa rende. Né? Não tem dúvida. Eu não sei, tinha um senhor aí que era da parte de pecuária, esqueci o nome dele, que uma vez fiz uma entrevista muito boa com ele. Parece que ali dos Anjos, a família dali de Monte Bonito, né? Certo, dos Anjos. Não me lembro. Bom, agora eu não sei, mas nós temos o Sérgio dos Anjos, eu não sei se... Sérgio dos Anjos, mas ele trabalha hoje atualmente com cana-de-açúcar, né? Não trabalha na Embrapa mais. Não, mas trabalha na Embrapa, mas com a cultura principalmente da cana-de-açúcar. Né? Então, mas nós temos na estação Terras Baixas... Sérgio dos Anjos. Nós temos na estação Terras Baixas pesquisadores, né? Cito o caso aí do Darcy, por exemplo, que trabalha com a parte de pecuária, né? Então, nós temos sim pesquisadores que trabalham nessa área, na unidade de Terras Baixas. Aí, tá certo. Doutor Darcy Bittencourt. Exatamente. Eu faço entrevista com ele seguido, porque é do Gado Gerson e tal. Isso. Então, fazia seguidamente. E era, inclusive, nosso apoiador aqui. Que bacana. É isso aí. Mas, olha, vamos
Eu não sei se o senhor teria algo mais aí para nós conversar, seria ótimo. Fique à vontade, porque o espaço é pequeno, então eu pergunto alguma coisa, mas fica à vontade para o senhor citar. Não, algo assim muito importante. Assim, Ariano, enfatizar novamente aquilo que eu falava inicialmente, né? Dizer das dificuldades hoje que a gente está enfrentando, né? Que a gente espera que seja momentânea. A Embrapa também está passando por diversos problemas financeiros, a exemplo de muitas outras empresas. Agora, deixar aqui a nossa opinião, que um país sem ciência será sempre um país pobre, Ariano. Então, nós não podemos, burrice nossa, achar que cortando dinheiro de pesquisa será uma boa saída para o país. Vai ser economia. É o contrário, nós precisamos investir cada vez mais em pesquisa e esperamos que, passada essa pandemia, em breve a Embrapa consiga estar num patamar muito melhor em termos de disponibilidade de recursos financeiros para a gente continuar dando respaldo científico aos produtores de alto nível. Isso aí é muito bom. Eu agradeço imensamente a sua participação no programa de número 817. E, em nome do programa, eu quero aproveitar e lhe obsequiar com esta revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada, nosso amigo Newton Peter. Que bacana. Te agradeço, Ariano. Será um belo material aí para a gente analisar, né? E nós que agradecemos em nome da Embrapa, Ariano, a possibilidade que a gente tem de estar aqui difundindo nossos trabalhos. Agradeço imensamente. Eu não lhe conhecia, mas sei que todos os eventos da fruticultura estás presente. Muito obrigado. Continue participando conosco, é um prazer. Desejamos tudo de bom, saúde, paz e grandes realizações. Obrigado. Eu não sei. Puxa vida, eu ia fazer uma pergunta para um colega seu lá da Embrapa, que eu acho que ainda está lá, né? Que é o mesmo seu sobrenome. Dori Edson Nava. Dori Edson Nava. Exatamente, já fiz matéria com ele. Né? Trabalho brilhante na parte de entomologia, né? Ele é ser humano. Nós, embora ambos somos Nava, né, o grau de parentesco nosso talvez um pouco distante, né? Mas assim também um trabalho bacana nessa parte de insetos, pragas, né? A exemplo da mosca, da frutas, né? E que conduz, os produtores bem conhecem ele, né? Conduz o sistema de alerta, sempre dando as informações do momento que nós precisamos fazer os tratamentos para controlar a mosca das Edson frutas. Nava, né? Edson Nava, né? Dori Edson Nava, né? Esse é o colega nosso da entomologia, Ariano. Eu vou lhe dizer que eu, em seguida, vou convidar ele para vir aqui. Perfeito, Ariano. Certamente. Porque é um assunto muito certamente importante. Ele atenderá seu convite. Doutor, muito obrigado. Da mesma forma, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a sua participação e desejo muito sucesso para o senhor, para a sua equipe, sucesso que seja total. Obrigado, assim queremos. E outras oportunidades contarei consigo. Tá, joia. Muito obrigado. Muito obrigado. E todas as pessoas que acompanham aí o seu programa aí também, o nosso boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, um grande abraço. Grande abraço, Ariano. Vamos aproveitar, vamos com mais um bloco de apoio cultural. Em seguidinha estaremos encerrando o programa e agradecemos, sem dúvida nenhuma, o doutor Gilberto Nava. É claro que é um homem das frutas, aqui na nossa Embrapa, Pelotas e Capão do Leão. Um grande abraço, sucesso para o senhor e muito obrigado, tá? Forte abraço. Tchau. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula em Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, Material de Construção e Ferragem Limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535.
Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves, 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta, das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado, das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque, 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. É isso aí. Encerramos aí, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Faltam 5 minutos para as 15 horas. O nosso agradecimento aos nossos convidados, às pessoas que desfilaram nesse programa. O nosso agradecimento e um forte e respeitoso abraço a todos vocês, desejando sucesso, saúde e muita paz. Um grande abraço e até o próximo sábado, no reprise desse programa, às 18h30. E na quinta-feira próxima, da próxima semana, teremos aí mais um programa TVC Rural. Um grande fraterno abraço a todos vocês e o nosso carinho, o nosso abraço e saúde e paz a todos vocês.